Fala, gente! Começando mais um episódio aqui do Pobrecast. E já vou falar para você que não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, ative as notificações para receber os episódios do Pobrecast. E hoje aqui no Pobrecast eu estou recebendo o meu amigo DJ Rick Sgarbi, DJ, produtor, que mais? Analista de sistema. Analista de sistema. Rick, seja bem-vindo aqui ao Pobrecast. Gostou do cenário? Sim, bem atualizado. Bem atualizado, só não muda muito. Bem realista, né? Realista, né? Quem vê, nós estamos dentro de um estúdio, mas é... É realismo puro, até o som do ambiente. Sim. Legal. Mas aí, Rick, você é DJ, né? O que mais que você quer mesmo? Sou analista de sistemas. Analista de sistema? Na área de segurança. Aí. E sou DJ, né? Esse ano tô completando 30 anos profissionalmente. 30 anos, 30 anos de já. DJ. Isso começou em 30 anos, né? Deu 95, mas profissional é quando eu assinei a carteira, né? Sim. O famoso. Tem Mas eu comecei a tocar com 93. 93. Então já faz 32 anos 32. já trabalhando já. E muita coisa mudou de lá pra cá, né? Sim, mudou, assim, muita coisa para bom. Pra bom e pra... E ao mesmo tempo para ruim. Pra ruim. Mas para quem é profissional e trabalha já na área, sabe que o lado bom ficou melhor, né? Antigamente, para conseguir uma música, buscar uma música era mais difícil, né? Então hoje a internet globalizou, né? Então para mim comprar música na época em São Paulo, que eu sou natural de São Paulo, daí eu literalmente eu morava no interior de São Paulo, São José dos Campos, tinha que ir para a capital para comprar vinil. Nossa. Aí parecia já difícil, né? Daí eu mudei aqui para Santa Catarina. Daí tinha que, cada 3 meses, 6 meses, tinha que buscar coisas novas, porque não tinha internet, não tinha como tu... Acho que lá para São Paulo... E muitas vezes a gente ligava lá na escola de DJ onde eu fiz, que era a própria produtora, a DJ Shop do Iraí Campos, e eles botavam no telefone, né, discado, para você ouvir um pedacinho da música. Não, eu quero esse, separa esse. Então daí mandava lá os discos pra gente na época. E como que tu entrou nesse ramo? Quero ser DJ. Então, primeiro, antes de tudo, eu tocava bateria. Bateria, isso é uma paixão que ainda eu gosto ainda. Pratico bem, praticamente anos já não pratico. Depois que quebrei a perna, nunca mais. Mas e assim, então o loop da bateria sempre me apaixonou, né? Não questão do instrumental, mas a questão do ritmo da bateria, isso qualquer lugar que eu ia, lá em São Paulo tem muita escola de samba, então a gente ficava ouvindo aquela cadência e eu, querendo ou não, aprendi como que eram os looping, né, as cadências musical. E o meu irmão, ele frequentava as baladas, a gente tinha uma danceteria do lado de casa chamada New Wave, e ele contava pra mim, né? E ele é 3 anos mais velho que eu, e ele chegava e falava, e eu montava aquele cenário na cabeça, e a primeira vez que eu fui... Eu ia perguntar, a primeira vez que você entrou dentro da danceteria? Eu se apaixonei, cara. Vi que era melhor ainda do que ele contava. Aquela iluminação, fumaça, o som envolvendo, e o DJ mixando. E ele conhecia bem o DJ na época lá, que era o Garrote. A gente chegou a subir, na época a gente chamava cabine de som, né? Sim. E ele chegou, me apresentou, e eu fiquei olhando aquilo lá, eu fiquei encantado. E olhando os caras tocando toca-disco, fita cassete, meu Deus, eu tentando entender como é que ele mixava. E aquilo ali fascinou. Porque antes o DJ tinha que fazer, né? Era na raça ali mesmo, né? Não, mas hoje também. Hoje ele facilitou, né? É que antigamente era mais difícil de se estudar para fazer. Então você olhava outros, mas você não tinha um material para estudar. E aí a primeira escola de DJ no Brasil é do Iraí Campos, que é a DJ Shop, onde a maioria da minha geração que começou a tocar se formou lá. Se profissionalizou lá. Então aí ele montou um material para você entender o que é cadência, o que é barra, compasso, o que é harmonia, como que se faz um campo para você usar a mixagem. Só que os DJs um pouco mais antes ali, 80, 70, ele pegava o time no ouvido. Muitos não tinham técnica e muitos foram para fora nos Estados Unidos buscar. Como tem grandes DJs que eu conheço aí antes do Iraí Campos que foram buscar isso daí fora, né?
Só Sim. que, meu, o dólar era alto, na época a inflação era super alta, então um disco hoje você ia comprar, custava 12 na época lá do dinheiro. Sim. Na outra semana, sei lá, custava 15. Aí não adianta. Então o curso era, ou tu pagava à vista, ou tu tinha que juntar, e foi assim que eu fiz, né? Trabalhando, meu pai tinha uma mecânica na época, Sim. juntando grana, E fez o- aí paguei uma parcela, fui lá pagar outro mês, estava alta, e assim eu consegui pagar o curso. Mas e aí, como tu falou, quando tu entrou ali na danceteria, daí, tipo, tu olha aquelas luzes, porque era diferente do que hoje. Hoje eu acho que nem tem tanto que né? É Não, diferente, hoje, tem. hoje decaiu bastante, hoje não tem muitas danceterias, porque o público mudou um pouco, e depois da pandemia deu uma caída legal. Sim. Então, há alguns conceitos de casas que tentam manter isso, mas eu acho que é mais metrópoles, né, capitais, que têm condições. Hoje a gente tem uma casa em São Paulo chamada The History, que é do Ire Campos, entre outras que ele tem, Sim. e que tem aquela cultura do público ali de 35 mais, né, que gosta do ambiente, gosta da balada, gosta do estilo que era antes. Sim. Hoje já são mais festas, né? Então a gente tem algum exemplo na nossa região aí, Arung, Green Valley, entre outras casas, Surreal, que é onde é um DJ, outro tipo de proporção de DJ, que hoje é mais showman, né, cara? Então eles Sim. destinam a festa, tem a casa, tem o ambiente, mas não é nem chamado mais de danceteria, já é o ambiente ou o nome da... Porque a galera nem dança, eu acho. Antes eu vejo que eu também eu comecei a frequentar um pouco mais depois, né? Mas eu vejo que anos 90, anos 80, a galera ia pra dançar mesmo, né? No Brasil, sempre, assim, musicalmente sempre foi um pouquinho atrasado, questão de eletrônico, principalmente Sim. nos anos 90. Hoje já está atualizado, então o que roda aqui roda lá na gringa, né? Mas naquela época era um pouquinho mais atrasado. Então nos anos 90, o fervo lá fora, na Europa, era as rave. Então eles pegavam um galpão, uns prédios, e ia lá, o DJ entrava, tocava, não tinha licença, não tinha nada. Juntava a galera e tocava. Foda-se. Era bem isso aí. Então lá rolava muito mais o que estão rolando hoje em dia, assim. Claro, com outro perfil, hoje tudo legalizado, tudo certinho. Sim. Só que o que rolava nos anos 90 ali, grandes nomes dessa época, aí, Mauro Picotto, Tiesto, Carl Cox, que traziam vários DJs dessa época em fábricas, em eventos assim, em parque, open, sabe? Uhum. Era esses caras. E hoje a gente tá vendo que tá voltando isso, mas com total segurança no ambiente, com total estrutura, legalizado, com a parte de segurança. Então, antigamente, viam-se muito as raves como um ambiente inapropício, né, de droga, bebedeira, e hoje, tipo, as festas são muito bem monitoradas e muito mais conservadas. A tecnologia que tem hoje também, né? Sim, Diferente. sim. Mas as festas de garagem também, quando tu se formou, qual foi a primeira festa, assim? Qual foi a sensação ou a da primeira festa que tu tocou sozinho? Pois é, o curso em todo era 6 meses, Uhum. mas assim, no meu caso, que eu sou muito de autodata, questão da bateria e instrumentos, eu sempre estudei muito sozinho. Eu aprendi muito rápido as coisas. Então, assim, eu fui treinando mais durante as aulas, porque o equipamento era literalmente absurdo. Então, ali, eu com 3, 4 aulas que eu peguei, eu já sabia a técnica da mixagem. Então, eu tinha que aperfeiçoar. Então, logo que eu comecei a fazer o curso, eu entendi como era a mixagem. Meu irmão fez um pitch num deck para mim, que o pitch para quem não conhece, é uma regulagem de velocidade da música, que tu acerta a velocidade da música. E eu tinha um toca-discos também da Panasonic com correia, e ele adaptou um pitch. E esse pitch ali também dava velocidade. Então aí começou as festas de garagem. Eu só não tinha PA de som, né, que é a estrutura de som. Aí juntava um system na época lá, cruzava as caixas e dali tocar. Tu inventou teu próprio, inventou teu próprio equipamento. Na época era precariedade, né, mas dava certo. Dava certo. A gente juntava as garagens, tinha muito isso lá em São Paulo. Quando eu mudei pra cá também tinha bastante. E a gente pedia lá pros pais, lá a gente fazia um suco de maracujá batizado.
Já pronto. E É, pronto, as meninas levavam alguma coisa pra comer e a festa domingo à tarde, sábado à tarde rolava. Ah, é? Que louco. E as garagens a gente trancava tudo com lona, botava uns negócios pra piscar. Crepom no... A máquina de fumaça era o ferro de passar, cara. Ah, é? Como assim? Tu comprava glicerina na farmácia. Olha, Olha isso, eu não sabia. Aí tu pegava um perfume bem vagabundo, botava dentro, aí tu esquentava o ferro no meio da festa, ficava jogando assim, tinha um ventilador que jogava. É, cara, vamos fazer. Porque era. Hoje a vantagem ainda é caro, mas a questão é muito mais acessível, né? Sim. Então, só pra você ter ideia, o primeiro par de toca-disco que eu comprei foi um preço de um carro hoje, só pra você ter ideia. Então, na época eu paguei $5.000. Nossa. É dinheiro pra caramba. Então, Hoje na época, né? Também Hoje, assim, a Technics, que é os toca-discos que eu uso, eles voltaram a ser fabricados, a MK9, eu acho, se não me engano agora, com a junção com a Sony, Panasonic, e eles começaram a fabricar. Então, o preço inicial deles estão saindo 17.000 par. Sim. Mas tem gente que se adapta a tocar na controladora, eu também tenho controladora, que eu faço serviço para rádio. É o quê? A mulher? Também. Não, é um equipamento que ele é mais compacto, né? Então, tipo, você pode trabalhar mais mobilidade para trabalhar, né? Sim. E as festas, como tu tá falando, mudou bastante, né? Da época pra cá, né? As músicas mudaram bastante. Então, assim, ó, voltando ao início ali, quando eu entrei na danceteria, a primeira música que eu ouvi foi um som da Leo Mar. E aquilo ali marcou pra mim, que era a saída do Flash House pros primeiros tech, assim, que vinha, né? Mas a casa que eu tocava, que eu ia lá, tocavam La Bamba, tocava de tudo, era assim, na linguagem dos DJs, a gente falava que era uma fubazeira, porque era mais uma festa de formatura. Então toda noite, às vezes tinha lá banda de rock, tipo RPM, entre outras ali, e os houses que vinha, né? Porque o DJ que tocava ali, ele sempre estava pesquisando, e a galera era uma cultura que não vivia, ia dançar, então a gente tinha que pegar as músicas mais comerciais. Então, quando eu me profissionalizei lá, eu fui muito para a linha de competição de DJ, que lá tem as linhas de competição, então há uma rinha de DJ, né? Então, hoje no Brasil tem campeonatos, que tem um soco na gangrena, mas é falado errado mesmo, tá? É um dos melhores campeonatos, fica DJ de frente para frente, scratch, que é rabisco no vinil, colagem, que tu pega um pedaço de uma música e coloca a outra, back to back, tu pedaço para frente, para trás, e isso tudo na cadência musical. Então há uma batalha. Isso ali vai te credenciando para disputar outros campeonatos. Hoje tem vários. Na minha época a gente ia nas danceterias e fazia o campeonato de mixagem. Aí dentro da mixagem você tinha um tempo, usar as músicas, e além da tua performance, scratch, colagem, enfim. E isso eu me profissionalizei muito. Na época a gente competia bastante. E eu fui para a linha do hip hop, porque já era mais apegado. Então toquei muito tempo hip hop. Aí quando eu vim para cá, para Santa Catarina, eu vi que aqui a galera não tinha nem noção muito de hip hop. Bailando. E eu vim tocar as festas aqui e descobri que tinha o Ítalo Dance, o Eurodance, que a gente não conhecia lá. Né? Então, tipo, Modern Talk, Bad Boy Blues, Fancy. Modern Talk até eu cheguei a ouvir lá em São Paulo, mas bem pouco, mais na capital, mas no interior a gente não ouvia tanto. Muda isso, né? De região para região. Porque aqui, pela população ser mais europeia, descendente de europeu, eles têm a cultura de trazer isso dali. Então aqui ferveu mais esse ritmo, né? E lá em São Paulo, como o pessoal é mais da gringa ali dos Estados Unidos, aqueles lados ali, Londres, então o House Music bombou mais lá, né? O House, o Miami, o New Order, aí isso daí difundiu lá. Então eu tinha aquela cultura, cheguei aqui e tomei um choque cultural. Mas mesmo assim eu fui contratado pela Sunshine, na época o Mário me contratou para trabalhar ali. E trabalhei anos ali, né? E fui me adaptando, entendendo como que funcionava o público, né? Tem que sempre entender o público, né? Primeiro tu tem que entender o público, né? Pra depois tu querer ir adaptando. E nessa formação que eu tinha lá do House Music,
com o Ítalo, eu começava a fazer meio que uma salada ali, e o público começou a curtir meio que o Tecnodance, então tinha o Vilmar, né? O Vilmar tocava uma pegada mais euro, um pouco mais dance, e eu fazia um pouquinho mais underground. Sempre eu trabalhei um pouco mais underground do que a linha comercial. E botava a galera pra dançar. Dançava, mas ali também, na Sunshine tocava de tudo, cara. Sim. A gente fazia, meu Deus, até Faustão, até na época não era tão gordo assim, né? Mas Falcão, o Vilmar imitava só por zoeira, pra galera cair no clima, né? Porque a função do DJ veio de disc jockey, animador, aí animador de disco. Então ele botava lá, ficava falando, dançando, era a função. Mas não pode falar muito, que nem tem uns DJ lá. Agora vai se mano. Mas tem casos e tem público que aceita isso. A gente, tipo, que nem eu tive oportunidade de tocar lá pro norte, e tem bastante nisso. Exatamente. Enquanto o DJ tá tocando. E assim, o cachê do DJ é o estoque, cara. É o estoque pro pessoal. O cara vai lá, vamos supor, manda um abraço pra fulano de tal. Aí ele, eu não sei o valor, tô chutando aqui. O cara dá R$20, o cara vai lá e fala. É onde o DJ tem o cachê dele lá. É uma cultura deles lá. Lá é no norte, né? Tecnobrega, essas coisas. Tem a linha da eletrônico, mas tem a cultura mais brega, assim, no sentido musicalmente, né? Não a música ser brega, mas é o estilo brega. Estilo brega. Que cara, é quente lá e a turma dança pra caramba. Se largar, vira dias dançando lá. Já vi alguns vídeos lá. E aqui já é diferente, aqui, né? Tipo, cada região tem a sua particularidade. Ou cada estado. Hoje o Jaraguá mudou bastante, né? Com a migração de várias culturas, acaba migrando, né? Então, quando eu vim em Jaraguá pra cá em 95, 96, o pessoal era mais modern tal. Hoje já migrou para vários tipos de gênero musical, né? E assim, eu toquei muito comercial até 2000. Comercial é o quê? É o Ítalo, né? O Ítalo Dance, tipo DJ Agostino, vamos falar por nome aqui. Toquei, tipo, DJ Agostino, Molé. É isso aí. Precioso. Isso, senhora. Gabriel Point, isso são o Ítalo, né? Mas eu sempre tinha a linha ali do drum bass, a linha do técnico, do house. Eu sempre ficava ali, pô, cara, eu tenho que tocar um dia isso. Até os meados de 2000, aí eu saí da Sunshine, aí eu fui... É que assim, nos anos 90 era moda, você ser residente de uma casa. Então era assim, era difícil você conseguir essa vaga. Então, quando eu fiquei no período da Sunshine, eu fiquei de 95 até 2000, saí. E no mesmo tempo eu fechei o antigo, não era o Columbi, era o Mactube, que era o local do Columbi Xerede. Eu tocava, não lembro o dia, eu tocava o Mactube, daí no centro de Jaraguá era o Crocodilos Bar. Nossa. E no domingo eu tocava no Alter Falls em Corupá, nesse período. E às vezes quinta-feira Joinville. E por eu fazer essa migração de buscar campo, eu vi, pô, cara, eu tenho possibilidade de tocar em outros lugares o que eu quero tocar. Entendeu? Sim. Aí foi aonde que 2002, mais ou menos, eu já estava produzindo música nessa época, e foi aonde eu não sei como é que foi que aconteceu. Me apresentaram para uma agência, o cara topou com as minhas ideias, me botou num line-up por eu trabalhar com toca-disc e sempre defender um pouco essa linha, né? Sim. E na época tava difícil conseguir vinil, eu já tinha o Final Scratch, que é um equipamento que você emula os MP3 por vinil, é praticamente tocar igual, né? O vinil. E eu tive essa possibilidade. Quando eu entrei para essa agência, eu conseguia umas casas melhor, uns lugares melhores e do jeito que eu queria tocar. Não mainstream, que é a galera comercial, mas sim a galera do eletrônico. Sim. Foi onde a linha pesou um pouquinho mais no que eu queria tocar. E nesses anos aí, né, o cara tá na noite, né, mas tá nas festas, deve ver coisa assim, né, galera mais dançante, galera mais tímida. Tem uma história assim que tu nunca esquece, que tu foi tocar numa noite, tu lembra, cara, que o público era totalmente... Já, meu Deus. Lembra alguma assim que eu não posso falar a cidade, mas não é Santa Catarina, e também não é Paraná, não é Rio Grande, não é São Paulo. Não é Brasil. Mas é Brasil, e só pra você ter ideia, 12 horas pra mim ir,
Uhum. É longe. É longe. Enfim. Cheguei lá e eles estavam esperando ouvir música LG, essa época aí, Demi Boys, que eram uns dance mais cantado brasileiro. E eu cheguei lá e eu era contratado para tocar house. E, cara, o público só faltou me expulsar. Mas tinha uma galera que foi. Mas, porque a cultura é totalmente diferente. E eu falei pro cara que vendia as festas, falei, cara, não me põe lá que não vai dar certo. Ali foi o primeiro impasse que eu tive, assim, que eu falei, cara, tá na hora de eu começar a monitorar onde eu vou tocar. Sim. Não por ser chato. Não, bater não, mas a galera não ia. E pro DJ é horrível, cara. Tipo, tu botar música e a turma não dançar. Ali eu digo assim, o músico. O músico, ele tem que ter esse feeling, e o DJ tem um feeling mais afiado, porque tu botou uma música, a galera, tu tem que já ir peneirando. Trocar. Tem que ir, você tem que ir testando. Eu tenho algumas estratégias que eu uso até hoje, para mim, já antes de eu entrar para tocar, eu analiso tudo. Eu analiso o público que tá, ou seja, tem mais homem do que mulher? Tem mais mulher do que homem? Qual é a idade? Então eu sei para onde vai. Porque, tipo assim, se é mais molecada, no idade, eu tô com 45 anos, faço agora, meio do ano. Mas digo assim, mais molecada, não adianta chegar tocando nenhum... Ítalo dance. Não, esquece. Primeiro que eu não toco mais Ítalo, assim, né? Mas digo assim, tu não adianta tocar mais musiquinha babinha que a turma não vai. Então tu já tem que entender o que eles estão ouvindo pra você tocar. Então tech house mais tal. Mas você chega ali a um público mais 40 mais, aí tu já sabe por onde tu vai. Você vai com uma pegada mais vintage ali, só que versão remix. Sim, vai baixar um pouco mais o volume. Não, daí a galera da antiga gosta de som pesado, cara. Mais alto. Nossa, som pesado, máquina de fumaça e agudo no talo porque é o que a turma curtia, né? Sim, é um flashback, não é uma lembrança, né? Eu sempre falo com o Elvis é amigo nosso, às vezes nós tomamos umas cachaças em casa e curtimos um som, e a gente sempre fala, cara, não tem sensação melhor que tu tá tocando e aquele PA batendo na tua cara ali e te dando a emoção, é o que faz o envolvimento. Claro, a música, ela te como é que se diz? A música, ela sincroniza com a tua emoção, ela muda o teu estado de emoção. Se tu escutar uma música triste, tu vai ficar triste. Se tu vai ficar um rock quando tá dirigindo, já percebi isso. Eu posso estar errado, mas acho que tu tá dirigindo, por exemplo, começa a escutar uma música mais rock, cara, tu começa a dirigir diferente, cara. Eu acredito muito, eu já vi uma pesquisa sobre isso. A música que tu escuta quando tá dirigindo te influencia, cara. Não, mas não é só dirigindo, a música é pra tudo. Você levantar ouvindo um dark, você vai levantar, o teu dia vai estar tudo nebuloso. Então, tipo assim, emocionalmente, você tem que levantar ouvindo coisas que te agradam, coisas boas, positivas, no sentido musical. Então, você levanta o dia, pô, cara, tô ouvindo, que sonzeira, tu vai lembrar de alguma coisa. Pode ser isso, até uma música clássica, um sertanejão, o que te faz feliz. O teu dia vai ser diferente. De hoje. Não, eu não posso falar nada disso, mas eu prefiro não comentar. Melhor cortar essa parte. Mas digo, musicalmente ela te faz envolver. E o pessoal dos 30 a mais tem lembranças de casa, principalmente aqui na região, tem lembranças de casa, da namorada que começou a namorar, ou não namorou, ou levou fora, ou a molecada que saiu pela primeira vez tomou aquele porretaço e... Pior que é verdade, cara. Eu sou 30 a mais também, né? Quase chegando no ENTA já, mas é verdade. Eu lembro a primeira música que a gente sempre lembra, não sei, todo mundo lembra, né? Você lembra? Pergunta. Marca na enquete você aí. Você lembra a música que você escutou quando chegou na primeira vez na danceteria, né? A primeira balada. Balada, né? Isso. Eu acho que eu lembro que tava na época, isso era 2003, 2002, que era o Vitória que tinha aqui embaixo, que era uma... né? Hoje não tem mais. O DJ que tocava no Vitória, um baita amigo meu, era o Beto. DJ Beto. Beto, apelido Foca, carinhosamente. O DJ Beto. Eu cheguei a fazer alguns eventos participando assim junto com ele aqui no Vitória, mas foi bem poucas vezes. Eu lembro, acho que era aquela Time to Rock do Gabriel Point. Não, essa é ali.
Tio Time. Mas é melhor não cantar. Então, tipo, lembro, cara, cara, a gente fica assim, ó, que nem tu falou, que entrou lá na primeira vez, cara, tu fica impressionado, porque, tipo, aquele jogo de luz, aqueles globos, aquela fumaça. Mas assim, ó, casas que eu já toquei, hoje eu olho, eu vejo que nem o Arung, cara, que casa, que mudança, surreal. Cara, que animal. Eu tive esse tempo atrás olhando, tipo, onde tu vê DJs que nem consagrado, que nem, pra mim, são alguns consagrados que nem Kerr Cox. Cara, tu paga ali R$1.000 pra ver o cara e literalmente tu chega a uma experiência pra quem vivencia a música eletrônica. Sim. Não vai lá só por outras questões. Eu vou por causa de música, eu gosto de música. Sim. E ver o cara tocar. Pô, tu chega lá, o ambiente te traz isso. Sim. Sabe, o Renieri, que é um dos proprietários lá, cara, é excepcional, é uma baita de experiência. As casas que estão surgindo, principalmente litoral, a gente também tem aqui em Rio do Sul, aqui também tem uma baita de uma casa, Floreste, e eu digo assim, são casas que realmente trabalham o conceito de DJ e faz uma seletiva boa para o DJ tocar. Não é mainstream que vem número 1, número 2, número 3, que o cara chega lá, tá sincronizado pro telão com o set do cara, daí é meio suspeito. Mas isso quem vê é só quem trabalha tocando, né? DJ pendrive. Não ocupo, porque também se falhar, cara, perde todo o contexto. Mas eu digo, um dos DJs da atualidade que eu mais admiro ver tocar é o Vintage. Porque é o Lucas, é o nome dele, né? Ele veio com um projeto, track só da boa, e dali saiu vários DJs bons. E ótimos DJs, excelentes. Eu não gosto de comparação, porque eu acho que cada um tem que ter o perfil, mas eu acho que em evidência que tá trazendo coisas novas, mantendo a característica de tocar mesmo, não tirando os hold DJs, né? Mas o Vintage é o cara que ele tá trazendo uma pegada nova de tech house, uma pegada de como se portar como DJ, entendeu? Não tá jogando bolo na cara de ninguém, o cara chega lá e faz. Sim. Esse é a diferença. Ele dá o show mesmo. Nem é show, cara. Eu vejo assim, ele é um cara, antes de chegar para tocar, ele trabalha com CDJ, mas eu acredito que ele deve trabalhar muito bem com tocadiscos também, mas no momento que ele aperta o start para dar o play na música, aparece o verdadeiro artista, como saber tocar. Sim. Porque assim, ele seleciona os sets dele, você vê que não é set pronto. Não é set, não é playlist, entendeu? Ele vai montando ali conforme a galera vai indo. Ele tem ali, igual a maioria tem, uma pré-set assim, mas na cabeça. E ele sabe, ó, vou usar essa, ele não tá amarrado com nada. É que ele não faz uns, tipo assim, não vai usar a mesma música em várias festas. Cada show dele é um show, então. Ele toca as músicas, só que de forma diferente e mixando com outras músicas diferentes. Ele pega o momento da pista exatamente, isso e sabe aplicar ela. Então, tipo assim, a excelência do DJ é saber acertar o repertório com uma boa mixagem. Então, tipo assim, a mixagem, claro, para quem toca é essencial, mas eu digo assim, a mixagem é de menos, o bom repertório é melhor, sabe? Só que ele sabe fazer a junção de mixagem e repertório. Sim. Então, entre outros, no Brasil, eu acho que ele tá em evidência, mas um cara que eu sempre admirei e sempre vou admirar é o Mark, que o Mark mixa brincando, Mark, Patife, Andy, mas para mim, eu tive a possibilidade de tocar no mesmo line-up do Mark e tive a possibilidade de ver o cara tocar, assim, botar o feeling do cara tocar. Então, isso hoje falta para essa galera. Muita gente quer ser popstar, bonitinho, babá, quer se aparecer e daqui a pouco tá fazendo outra coisa. É porque eu vejo alguns vídeos que a gente falou do popstar, cara, eu vejo algumas coisas às vezes, já fui... Cara, o DJ tá lá, cara, levou, tipo... Tem. Claro, ele tem que dar o show dele, mas, sei lá, às vezes ele esquece da música e fica mais... Ele quer aparecer. O DJ não... o DJ, ele tem que aparecer. Quem tem que aparecer mais? A música ou ele? Eu acho que é um conjunto, mas eu digo assim, se ele aparece mais do que as músicas, tem algo errado.
É. E se a música aparece e o cara não aparece, também tem algo errado. Uhum. Claro, o cara não precisa vestir nenhuma roupa de bailarina e ficar dançando lá em cima, mas ele Sim. tem que sentir, puxar o público. Tem DJ que anima com microfone, óbvio. Depende de cada clima. Sim. Mas eu digo assim, o que tá faltando hoje, no meu ponto de vista, né, é o feeling para você trabalhar mesmo como DJ, e o cara literalmente vê aquilo ali como uma profissão. É difícil a gente falar, mas porque assim, muitos vão lá a troco de bebida, a galera que tá começando, né, eu sei que quer começar, mas pô, tudo é um preço, ó. Um MacBook hoje, que a maioria usa aí, é em torno de 5 pau. Uma controladora básica é 3 mil, um fone 2 conto, então tu vai lá cobrar 100 reais. Muitas vezes a galera não vê isso. E é onde que eu, assim, quando eu dou curso de DJ pra galera, tem alguns, mas eu sou muito seletivo em quem eu vou ensinar. Igual tem alguns, o Elvis é um deles, tem entre outros que eu não posso citar, mas tem alguns que eu posso citar, o Ed Amaranto, baita DJ também. Tem o Jackson também, que é um dos últimos que eu ensinei aqui. Ensinei ele basicamente no avançado. E tô organizando para ensinar ele na parte produtora musical. Eu sempre passo para eles a essência. Cara, olha o tanto que você está investindo. Sabe? Valoriza o teu cachê, valoriza o teu processo de chegar. Claro, tu não vai chegar numa casa e cobrar absurdo, mas você tem que botar um preço equilibrado para ir mostrando o teu trabalho. Uhum. E isso faz você valorizar o teu cachê. Sim, exatamente. Sabe? Eu sempre me policiei nisso, só que, cara, quando eu era solteiro eu não ligava muito, mas já entrei ganhando muito bem na época no Mário. Mas assim, tu cobrou, lembra do teu primeiro cachê, não? Pô, cara, eu ganhei o primeiro cachê como DJ, cara. Qual que foi? Pô, daí foi lá em São Paulo. Era molecada, né, cara? Sim. Não tinha nem equipamento, mas eu acho que foi coisa de 50 reais, mas era dinheiro pra caramba, né? Mas aí tu pensa, nossa. Deu pra mim comprar o vinil do olha só, do New Order, a música Blue Modem. Uhum. E eu não lembro o que eu comprei mais, cara. Eu acho que foi o primeiro CD que eu comprei, eu acho. Nossa. Deu pra comprar os dois. Mas aqui na época, no Mário aqui, eu entrei ganhando em dólar, porque tava em transição de UFIR e real, daí a gente recebia em dólar. Ganhava em dólar. Nesses anos de balada aí, tu já teve muita gafe, muito mico, ou tu já viu muito mico da galera? Ambos, né? Ambos. Uhum. Eu já também fiz muita gafe. Ah, é? Já, tipo assim, no começo que eu assumi a casa, que foi aqui a Sunshine na época, eu nervoso, então, tipo assim, pra quem não tá ligado como que funciona, então um toca-disco é de um lado, um toca-disco é do outro. Então vamos supor, canal 1, canal 2, e o mixer faz essa mistura tudo, então tem canal 1, canal 2. Eu lembro bem certinho, não lembro qual foi a sequência, mas eu soltei a música aqui e preparei outro disco ali. Deixei no ponto, o pitch alinhado e fui lá e parei esse daqui. Cara, a casa lotada, esse foi o primeiro... Aquele silêncio. Aí, tipo, eu voltei pra dar o play na música, ela começou a rodar, pulou o disco. Tomei uma vaia do caramba, cara. Porque daí fica aquele silêncio, né? Aí bateu nervosinho, joguei pra outra e já entrou pulando a agulha, cara. Meu Deus, aí foi um desastre. Questão de segundo que... Inexperiência, nervosismo. Hoje pode acontecer, óbvio, mas você tem outras artimanhas que tu consegue se defender um pouco mais, né? Sim. A própria experiência de você voltar um vinil e tal, enfim, tem vários. Mas também teve mico já de pista, uma vez eu tava tocando num evento, não lembro qual que era, e o cara se empolgou numa música, mas não era eu que tava tocando, eu era um dos DJs que estava na cabine. E o cara arrancou a jaqueta, tava tocando a música do Snap, do Ritmo Is a Dance. Uhum. O cara que tinha o clube tinha a novela do Clube das Mulheres, o cara arrancou que a jaqueta começou a rodar, cara. Daqui a pouco arrancou a jaqueta do cara, caiu por cima do toca-disco, quebrou a agulha. Meu, eu sei que só pegaram a jaqueta do cara e jogaram lá em cima. E o cara voltou porque tinha ficado bravo. O cara pegou o vinil, tacou nele, quebrou a agulha, vinil.
Eu só fiquei parado olhando. Mas daí, aí tu imagina, a casa cheia, todo mundo te olhando, cara. Mas não parou a música. Parou, né? Caiu. O cara do cara, né, cara? Pô, essa é muito azar do cara também, do outro cara lá. Né? Mas tem entre outros, a pessoa vir pedir música e... Isso, aqueles caras chatos que quer fazer a playlist. Mas é assim, são linhas de DJ, né? Hoje tem a galera que toca mais set list, né? Que é tipo em casos de eventos, assim. Que é o pessoal dos PVT que a gente fala, né? Que é os convencionais que tocam casamento, aniversário. Sim. Esses ele tem que ter um saco e algumas bagagens de repertório. Hoje tem internet, consegue se salvar ali na hora. Porque tu tem que agradar aquele público que tá pedindo, e principalmente casamento. Tem que fazer uma... Eu sinceramente, eu toco, cara, esporadicamente, mas eu gosto de tocar mais casamento da galera mais velha, porque daí eu toco o que eu quero. Sim. Agora, casamento da molecada é complicado. Toca isso, toca Anitta, toca isso, toca aquilo. Fiz muita formatura, num período, eu e o Elvis, nós tocamos muita formatura. Aí chegava, tipo, tinha a banda arregaçava os nacionais, a gente chegava só com o house, puxando as músicas pra cima, e a turma ia. E aí essa é legal, essa parte é legal. Sim. Mas eu ainda sou de pista, ainda eu gosto de tocar mais eventos de balada e eventos, tipo, a gente faz muito evento da rádio. Eu gosto desse da rádio, porque é divertido. Tipo, na Shit Sem Festa a gente sempre faz zoeira lá. Sim. Então tu tem que ter uma dinâmica de trocar a música de acordo com o que a pessoa tá pedindo ali, que tá animando o público. Toca essa, pum, tu já tem que ter Tem que ter um gancho ali. Uma agilidade pra essa parte de fazer a sonoplastia. Na verdade não é bem tocar, né? A sonoplastia é bacana, cara. Cara, mas é porque tem gente que na balada, tipo, eu também já fui, a gente acaba se empolgando, acaba querendo que ele bebe demais, né? E o cara quer pedir a música que... Porque assim, eu vejo, que eu também já fui muito pra balada, tem umas músicas que quando toca parece que a galera vai ao delírio, né? Tipo, tem, né, isso, tipo, tá tocando aquela música normal, mas aí pegou aquela... Pum! É as cartas do baralho que a gente chama. Essa que, tipo, eu lembro que Vitória, as coisas, tocava ali Gianluca Grinani lá. Meu Deus, cara! Parecia que tava entrando no Silvio Santos lá dentro. Tem uma estratégia, principalmente quem toca música comercial mais cantadinha, assim, que você faz. Então, vamos supor, tu tem essa do Gianluca que tu deu exemplo. Quando tu queria botar uma outra música nova, trazer coisas novas, diferentes que a turma não estava acostumada, tu tocava antes. Aí que você via que não ia, metia Gianluca e a galera ia começar a ligar aquela música com aquela outra. Então daí tu começava a trabalhar coisas novas. Então, assim, eu sempre trabalhei buscar coisas mais underground do que comercial, apesar de tocar comercial. Então, tinha uma música do Anti-Funk que tocava, que é Everybody Jump, e não caiu muito bem aqui na região. E eu sempre fazia uma mixagem junto com, às vezes eu alternava DJ Serla ou Ritmo Isadense, mas uma outra versão underground que tinha. Porque a galera, quando eu via aquela, já sabia que vai vir algo diferente. Então tu ia educando o público mais assim. E eu lembro que o DJ Vitória, o DJ Beto, né? Beto. Tipo, tava tocando uma música, e essa música, que é a música que tava, tipo, no top, né? Ele só soltava um pedacinho. Só um pedacinho. Tu tem o recurso de sample, né? Que tu prepara o refrão da música, na hora que pega a cadência da música, para ali, antes de abrir o instrumento, tu põe um pedacinho dela. Esse é um deles, mas eu já brinco mais na hora da virada mesmo. Então eu solto um pedaço da música, volto. O DJ tem que... daí é um pouco mais de técnica que eu uso, mas hoje tem recurso que é muito mais fácil de fazer. Eu gosto um pouco mais simples de trabalhar com equipamento. Eu uso a tecnologia, óbvio. Eu uso o MacBook, as músicas estão lá dentro, mas eu uso timecodec. Mas eu toco tudo em modo vinil. É o manual, vamos dizer assim. Para dar vida naquilo que eu tô fazendo. Não que não toque controladora não seja, né? Às vezes toca muito melhor do que eu no vinil. Sim. Mas eu digo assim, é o que eu curto fazer. Então, hoje eu tô um pouco mais seletivo onde eu vou tocar.
o que eu vou tocar. Tem evento, eu me nego a rodar alguns tipos de música, Sim. que eles ficam bravos, mas eu não toco e tipo assim... É que é o teu trabalho também. Entendeu? Então, claro, tem gente que faz as PVT, festa de aniversário, tem que dar ali, o cara tá sim. vendendo ali e tem que fazer pra agradar. O DJ, quando ele toca em aberto para público, é uma questão de pouco educar o público também. Sim. Então, parece ser meio chato, mas é tipo assim, ó, tu vai lá fora, que nem já tive experiência de ir, você chega numa casa que vai tocar underground, estilo underground, tech house, cara, nunca vão colocar um DJ que vai tocar techno melody naquele line-up. E aqui, às vezes, você vê evento que o cara põe techno melody, que é um gênero musical, põe house, aí põe deep house, aí põe o cara de tech house para abrir a casa. Então vai, tipo, tu já abre no quente, depois cai, depois ferve, depois cai. Cara, e a balada, qualquer balada, tipo, tu tem que começar cadenciando ela devagarzinho. Tipo, um exemplo, uma noite perfeita no estourando 3 DJ. Estourando. Pra mim já é demais, mas tipo assim, se tiver 3 DJ bom e sabendo cada um do teu lugar, do caramba, um vai aquecer a pista, que esse é o principal, cara. Tipo, muitas vezes a galera acha ruim ser o primeiro DJ, mas esse cara é o que faz a noite acontecer. Então ele vai abrir a pista, saber esquentar a pista, aí larga pro cara, que geralmente é um convidado, ou é o principal, e o cara vai fechar a noite. E o cara que vai fechar a noite, ele tem que fazer o público lembrar, cara, que festa do caramba. É verdade. Então, tem eventos que às vezes tem, não sei em quanto DJ, né? Mas tem evento que põe lá 6 DJ. Cara, é um embolando em cima do outro, ritmos diferentes, erram no line-up. E não, ou às vezes até o a mesmice. E eu sinceramente eu já prefiro nem entrar nesses não sendo arrogante, mas digo assim, prefiro nem entrar, porque tu vai se estressar, cara, e o público não vai ter uma entrega. Sim. Entendeu? Então a maioria dos promoters que fazem as coisas certas, às vezes tem, tipo, que nem a gente vê no litoral ali, 5, 6 DJs, cara, o cara é perfeito no line-up. Eles começam a festa 6 horas, vai terminar 6 horas da manhã. Então eles vão fazendo a projeção de cada DJ vai tocar para não dar falha. É que, tipo, meio que é uma combinação, tem uma combinação, né? Não é questão de combinar entre os DJs. Não, mas eu digo assim, vai ter um... Como tu falou, vai ter um aquecimento, isso. Então, tipo, aquele DJ que foi contratado para abrir, ele sabe que ele vai abrir. Ele não vai conseguir naquele evento ser o principal. Sim. Entendeu? Então ele tem que saber que ele tá aquecendo a pista, não que o repertório dele seja fraco. Por ao contrário, para mim até às vezes melhor do que o cara que vai tocar principalmente. Eu já fiz muitas vezes abrir para turma. E se precisar, abro de novo, mas eu digo assim, é o fato que tu tem que estar consciente do que tu tá fazendo. Sim. E o DJ que vai chegar ali e vai ser o convidado principal, cara, ele não tem que pensar o que o outro tocou ou não, principalmente quando bate os gêneros, né? Mas sim. Então, tipo, o cara tocando tech house, vamos supor, vamos montar um exemplo, o vintage vai ser a atração da noite. Aí tu põe um outro DJ que toca tech house, ele não vai tocar mesmo ali. Imagine ele tocando as músicas que o vintage vai tocar depois. Entendeu? Então o profissionalismo tá ali. Saber que você tá contratado para tocar, não é para se aparecer. É difícil essa linhagem com essa geração e com a geração passada fazer eles entenderem isso. É porque às vezes o cara, eu vou abrir o show do regaçar. E aí eles... Cara, eu tinha, assim, maior admiração por um DJ. Eu não vou citar o nome dele. Sim. Que o cara, pra mim, ele tocava pra caramba, nível Mark, assim. E eu fui fazer o line-up dele. Então era eu, depois ele, e quem ia fechar a noite acho que era o Peçanha. E tipo assim, eu abri a noite, a hora que chegou, fui cumprimentar, o cara esculachou, cara, mas ele não viu o trabalho que eu tinha feito antes. E, pô, o Peçanha, pra mim, sempre foi um cara muito admirável no trabalho dele. Pô, o cara veio conversar comigo de boa. Entendeu? Então, há muito isso daí. E, principalmente quem tá começando, acho que é... celebridade. E não existe isso, cara. Tu é profissional e você tem que entender que o profissional ele faz aquilo pra ganhar o ganha-pão. Até às vezes eu cito, pô, foi escolhido pela DJ Shop na época,
entre os melhores DJs? Não, fomos escolhidos os frontline de Santa Catarina, que eram as linhas de frente que estavam nos maiores eventos de Santa Catarina, os Sim. DJs. Então foi feita uma matéria. Não é que eu sou melhor que um, mas é o que estava em tu falou, evidência. né? Foi feito É uma matéria, por causa de produção musical, por causa de estar tocando, tal, e, enfim, saiu ali. E esse conteúdo, muita gente às vezes, cara, tu é estrela. Não, não é estrela, cara. Eu sou profissional. Eu entrei, toquei, virei as costas e fui embora. Entendeu? Não, é que hoje tem muita DJ, tipo Alok, esses caras aí são estrela, né? São conhecidos mundialmente. São estrela. Eles são estrela também, né? São estrela. Eles, DJ Vintage Culture. Vai ver o antes e depois dele. Sim, entendeu? Claro, começa a ganhar dinheiro, começa a investir, normal, mas só que tipo... Não, ele tá com o público, cara. Vintage, ele desce, não só ele, eu tô usando ele, que hoje tem vídeo a reveria. Eu tenho poucos vídeos na internet tocando por causa que era difícil ter um celular. Tipo, e eu tive um período, questão do meu acidente, que eu consegui converter uma fita de um amigo meu que filmou eu tocando em 97, que ele mora na Nova Zelândia, e ele mandou a fita pra mim. Não, ele falou pro pai dele, que mora em Floripa, mandar a fita pra mim. Aí ele mandou a fita, daí ele veio visitar o pai dele, e a gente converteu a fita, levou a fita e o digital embora. Você vê como que era a dificuldade de gravar gravar, né? O que eu tinha, e eu subi pro YouTube, alguns sets meus em cassete, que eu tenho as cassetes até hoje, que eu subi pro YouTube. Que era as músicas do momento e... É a dificuldade de você divulgar o trabalho. Hoje tá mais da hora, eu acho. Então como que era? Era tipo... É por isso que o cara tinha que se destacar, porque ele vai, né? Não, ó. O cara que era no boca a boca, né? Aqui em Santa Catarina, principalmente em Jaraguá, eu posso falar bem em Jaraguá, era o boca a boca. Mas era, tipo, os caras amigos de infância, cresceram, aí o cara resolveu fazer o evento. Pra mim foi mais difícil, porque eu vim migrando. Eu não tinha tanto contato, então eu tinha que se destacar de algum jeito. Então era usando minhas performances, cara, fazendo scratch, que a galera nem ia, defendendo o uso do toca-disco, usando a tecnologia, trazendo coisas diferentes. E isso me proporcionou a tocar em outros lugares dentro de Jaraguá por ser diferente. Não ser o melhor, mas ser diferente do que estavam fazendo. Sim. Então, tinha casa consagrada aqui dentro de Jaraguá, cara, que eu acho do caramba, a Marrakech, era uma estrutura do caramba, e assim, cara, nível São Paulo, nível Rivage, de questão de estrutura na época, e é uma baita numa casa, e eu tive a possibilidade de tocar, nem foi uma noite, mas fui Café Confusão, que era uma balada do caramba na Max William, aí teve festas renomadas, que nem Fly One, o antigo falecido Lolo, meu Deus, um baita DJ também, então através disso a gente vai linkando. O Lolo era DJ do Ratos do Porão, cara, ele fazia scratch no Ratos do Porão, uma banda de punk rock, e aí tu começa a linkar um ou outro, aí, tem encontro de DJ na 1250 lá em Curitiba, vai lá, aí fazia inscrição, pegava e ia pra lá, é onde você se destacava. E foi numa dessas daí que eu conheci uma produtora de música, Italo Dance. Comecei a produzir alguma coisa de Italo Dance, mas eu vi que, tipo assim, claro, na época eu fazia uma música, era R$1.000, só que os direitos e a produção era tudo caro, uma música. Então eu começava a produzir várias músicas, e de várias músicas eles compravam lá 10, 12 músicas e investia em outra coisa. Foi onde eu comecei a estudar como que produzia os técnicos, na época não falava tech house, falava techno dance, e aonde eu comecei a jogar música para um, para outro, e DJ meu, cara, eu gostei daquela música, manda para mim, e foi aonde eu fui parar numa das agências e produtora top que na época tinha, e a minha música chegou a estourar em Londres, que eu achei do caramba. Mas eu digo assim, estourar em que sentido? Mainstream? Rádio? Não. Underground. Clube. Tipo assim, tem música que você escuta aí dos anos 90 que a galera não dá um A aqui, mas estourou muita coisa lá fora. Sim. Entendeu? Então, pouco vocal, era muito eletrônico na época, era muito, muito instrumental, então era fácil de produzir. Hoje eu produzo fácil, muito mais fácil. Questão de equipamento,
Hoje temos a IA que pode emular qualquer tipo de vocal, na nota que eu quero, no ritmo que eu quero de BPM, e eu faço os baixos, se eu quiser fazer os baixos. Dá pra Então, produzir muita música. hoje, se eu quiser eu sentar mesmo só para produzir música, eu faço 10 músicas ali, facinho. Mas aí a qualidade da música mudou ou não? Tipo, piorou, melhorou? Qualidade de Mesmo- ouvir? A qualidade, tipo assim, onde você tinha que produzir, ali, pegar os instrumentos, fazer. Então, ela ficava muito mais viva, né? Sim. Hoje tem inteligência artificial. Tu acha que a música, tipo, não é tão viva que nem antes? Tipo, ficou muito. Por esse lado, cara, há muito questionamento. Mas eu digo assim, ó, a gente tá vendo aí, eu também sou da área de tecnologia, eu fui pra tecnologia para me aprender, para me usar como DJ. Sim. Na época, né? Então, tem muita gente falando, a IA tá dominando, a IA não, cara. Estuda uma IA que você vai usar ela como ferramenta. Então, tipo assim, eu sou um cara de autodata musical, aprendi a tocar violão sozinho, aprendi a tocar, fazer base de baixo em MIDI sozinho, teclado sozinho. Então, tipo assim, aprendi a produzir música sozinho, usando a cadência de como tocar. Então, hoje a IA para mim é uma baita de uma ferramenta. Eu não uso ela para pega e faz aí. Ninguém, a maioria dos DJs que eu conheço, que eu vendo as músicas que estouram por aí, falam que é dele, e eu não tô nem aí, eu quero, entendeu? Vai lá, o direito é do cara, beleza, ele pagou, tá tudo certo. Sempre tem alguma coisa de então, tipo assim, de ver eu perder tempo, de entender como, se a nota da harmonia tá batendo dentro de uma cadência harmônica, cara, aí eu jogo lá e corrige pra mim. Aí ela te facilita. Ela facilita. É que você não pode ficar dependente dela. Mas no caso, eu entendo aquilo. O problema de produtores meia boca, de DJs meia boca, de qualquer coisa, de desenvolvedores, é o cara não sabe fazer, vai lá, joga lá e pum, sai produzindo. Eu tô produzindo música. Sim, que nem eu já usei ali, tem uns aplicativos, cara, você bota lá a letra, dá voz, sim, dá tudo, sim. Só que dá pra ver que fica, dá pra ver que fica muito artificial, não é vivo, entendeu? Sim, mas se você pegar esse software ali, a gente até não pode falar muito por questão de direitos, né? Mas eu digo assim, esse é um dos softwares, mas ele é básico. Mas existe dentro de algum software de produtor musical que você joga nota e joga vocal. Sim. Aí ele constrói um campo harmônico. Aí você fala, não, mas eu não quero assim, eu quero no outro. Hoje, se abrir um Ableton ali na vida, ali, New Project, Tech House, ele abre o template, cara, de kick, de baixo, tudo, aí tu só vai editando. Agora, tipo assim, tu jogar isso na mão de quem não sabe, ele vai usar a inteligência, não, eu produzi. Agora, tu jogar na mão dos melhores produtores que tem hoje no Brasil, fora do Brasil, o cara sempre vai ter música boa. Ó, a música da Tina Turner do Vintage, não estou falando que ele usou inteligência artificial, mas ó a criatividade que ele fez, um back vocal, um vocal esqueci, ó, Duke Dumont, eu acho que é o vocal dele, cara, falando da Tina Turner, e numa pegada tech house. Cara, quem diz pra mim, quem em sã consciência que ia usar uma pegada da música que é dos anos 80, fez sucesso nos anos 80, ia botar isso, puxar a música da Tina Turner de novo pra vida. A música do Vintage é Tina, procura ali pra você ver. Baita tech house. Mas tô usando o Vintage como um exemplo, ó, o Mark. Sim. O Mark fez uma música chamada Carolina Carol Bella, que estourou no mundo todo. E daí fazendo rapper com esqueci o nome dele agora, XL, não lembro agora. Sim. Que a música é Carolina Carol Bella. E daí o cara entrava fazendo freestyle de rap, daí This Way, né, sound. Aí os caras iam pedindo pra ele, eu quero aquela This Way. Pô, mas não tem essa. Aquela This Way. Aí ele ligou pro cara, o cara gravou o vocal, ele prensou, ele tava em Londres, prensou isso ali e tocava ao vivo. E usar a ferramenta a seu favor, né? É o atrevimento. E saber o que tá fazendo, né? É o atrevimento do DJ, cara. Tipo assim, para meus alunos ali, eu sempre falo zoando. Cara, sabe aquela manobra do skatista que ele pega e erra e uma hora ele fala, cara, eu vou chutar esse negócio. Chuta e pum, consegue fazer uma manobra? O DJ é a mesma coisa. Tu vai errar, cara. Óbvio, tu vai errar numa pista, tu vai errar numa... Mas
A hora que você acertar, você vai entender como é que funciona. Aí tu começa a acertar. Ah, pô, aí teu filho desperta. Cara, essa música é boa. Hoje eu escuto, eu acho que a maioria dos experientes, de DJ experiente que tem, tu escutar 1 minuto e meio da música e fala, cara, vai vingar. Raras exceções eu errei, mas raras. Então 1 minuto e meio, 2 já era. No entanto que antigamente fazia música extend que era 6 minutos. Hoje as músicas estão saindo promo ali, 3.30, 3.40. Uhum. E os caras estão fazendo mashup em cima. Então 1 minuto e meio você já mata a música já. E pra quem quer ser DJ, qual é o caminho, então? Primeiro tem que gostar de música, Uhum. mais música, né? O cara tem que ter um conceito musical. Então, tipo assim, por que o conceito? Porque se eu sair daqui hoje e tocar no norte, eu se viro. Se eu sair daqui e tocar no Rio Grande do Sul, eu se viro. Se eu sair daqui no Uruguai, eu vou se virar. Então, isso há tempo para você formar um repertório, formar uma coisa. De você chegar e tocar em qualquer lugar. Outro, estudar bastante, cara. Pegar um profissional que vá te orientar sobre o que é uma cadência. Tem muita coisa no YouTube que tu vai aprender de graça, óbvio. Mas é bom procurar uma escola ou um profissional que vai te orientar o que é preciso orientar. Porque tem muita encheção de linguiça. Hoje, tipo assim, eu sempre falo para meus alunos, tu quer aprender basicamente? Beleza. Eu posso inventar para você que é 10 aulas. Uhum. 10 aulas de 2 horas. E vou te meter um valor, tu vai querer, mas não precisa. Hoje, o primeiro dia de aula, o aluno já vai treinar mixagem. Uhum. E daí eu passo tarefa pro cara entender como que é a cadência musical. Ele tem que ler, estudar e treinar. Hoje tá fácil. Hoje uma controladora, 3 mil, tu compra uma. Sim. E profissional ainda. E aí tu já pode desenvolver em casa. Então eu aconselho, quem quer seja profissional. Mas começa a notar desde o começo os gastos que você tem. Porque na hora que um contratante te contratar, Sabe dar preço. sabe dar preço. Show de bola, Rick! E quem quiser te encontrar nas redes sociais, quem quer te contratar para ser DJ, para dar o curso, como é que te encontra lá? O Instagram, Ricksgarb DJ. E só mandar um direct lá que a gente já troca uma ideia. Show de bola, cara. Obrigadão aí pela presença, pela conversa. Aprendi bastante coisa também, né? Consideração final aí. Primeira coisa, agradecer ao Cid, né? O Cid parceiro aí já de anos. A gente tinha uma rádio web junto. Web. Atômica DJ. Atômica DJ. Então, agradeço pela oportunidade, né, Cid? Tamo junto. Estamos aí. E assim, o ouvinte, ou assistente, sei lá, quem estiver assistindo, quiser aprender mais desse mundo da música eletrônica, não só disso, eu também tenho outras paixões na vida. Eu sou um cara apaixonado por air cooler, de Fusca. Tamo aí também. Então, quem me acompanhou tem 2 redes sociais, né? Uhum. Então, tem a minha, que é profissional, que é Ricksgarb DJ, e também tem o amante dos carros antigos aí, que é a Garage 70 aí, que tu pode procurar no Instagram, que tu vai acompanhar aí os processos. Show de bola. Obrigadão aí pela presença, cara. Tamo Valeu. junto. E você aí que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aí os seus comentários, o seu like aí para fortalecer. Esse foi mais um episódio do Pobrecast, aqui hoje com o DJ Ricksgarb. Buzininha. Valeu! Valeu.